irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos a esse episódio especial de quarta-feira. Nós estamos na terceira semana de exibição no YouTube e nossa segunda semana de eliminação do All Stars Winners. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like que é muito importante, ajuda bastante no engajamento do canal. Bom, essa segunda semana de eliminação do All Stars Winners, a gente teve a nossa desistência, que foi a Gabi, campeã do Melhor 4.5. Ela resolveu desistir do reality. Ela agradeceu o convite, eu agradeci muito a participação dela. Obviamente fiquei um pouco chateado, mas acredito que ela também, alguma coisa deve ter chateado ela para ela desistir, porque eu acho que ninguém desiste à toa. E eu acho que é isso, né, gente? Não tem muito o que se falar, não. Eu acho que ela deve ter ficado chateada com alguma coisa, e eu fiquei chateado, obviamente, pela desistência dela, e é isso. Eu acho que a gente acaba ficando chateado com determinadas situações, quando a gente cria algum tipo de expectativa em cima da pessoa. Talvez ela criou uma expectativa em cima de mim, eu criei uma expectativa em cima dela, a gente não superou a expectativa do outro e acabou ocorrendo a desistência. Ela deve ter ficado chateada de um lado, eu fiquei chateado do outro, e tá tudo certo. As pessoas ficam chateadas e vida que segue, não é mesmo? Acontece e tá tudo bem, vida que segue. E mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite. Ela é uma menina muito esforçada, ela mora sozinha, ela estuda, ela é uma pessoa muito batalhadora, e ela realmente não tem muito tempo. O horário dela é bem complicado, né? Então, e com o tempo que ela tem de descanso, é onde ela tem para poder se divertir, para poder fazer as coisas dela, e talvez isso acabou batendo muito na questão do horário com o reality, né? Ela tentou, infelizmente não deu, e é isso. E sou muito grato pela participação dela também. A gente não se falou depois da desistência dela, mas mesmo assim desejo todo o sucesso do mundo. É uma pessoa muito querida, uma pessoa que foi muito especial para mim nesse mundo virtual, uma pessoa que era uma amiga muito mais, como que eu vou dizer para vocês, ela fazia parte de um grupo chamado Grupo da Família, que era um grupo de pessoas que eram muito mais próximas do Melhor. Então ela, obviamente, a minha amizade com ela ia muito mais além desse mundo virtual, apesar da gente só se conhecer virtualmente. Mas é isso, eu acho que a gente fica chateado e acontece, e vida que segue. E é isso, muito obrigado mais uma vez pela participação, por ter aceito o convite, todo o sucesso do mundo. Ela faz direito. Ela faz faculdade de Direito, gente. Então, é isso, Gabi. Muito obrigado de coração. Desculpa qualquer coisa se te magoei e te deixei mal. Eu acho que acontece. Eu também fiquei chateado e é isso, como eu falei. E é isso. Olha aqui, a gente tentando botar no YouTube essas coisas, meu Deus do céu. É isso, meu povo. A Gabi acabou desistindo e não teve eliminação, né? A eliminação realmente foi a desistência dela. Diante dessa semana, foi uma semana bem atípica, ou vamos dizer normal, né? Porque o reality realmente é bem assim mesmo. Acontece de tudo um pouco. E é o bom que você tem bastante experiência, né? Bom, e como que vai ficar, gente? Depois dessa semana, continuam os mesmos participantes. Essa semana, como eu falei pra vocês, ela foi um pouco menor, porque não teve todo o processo que a gente está acostumado. Porque normalmente hoje, de fato, seria eliminação. Amanhã, na quinta-feira, teria o vídeo sobre o eliminado e os participantes dando a opinião deles sobre o eliminado da semana. E na sexta-feira ocorreria ali a atualização de planilha, como a gente está acostumado. Como foi uma semana extremamente atípica, ontem a gente descobriu quem estava no conselho, quem foi no winner. Inclusive o vídeo de ontem foi bem especial, até mesmo pro próprio elenco, porque eles não tinham noção até então quem estava no conselho nessa segunda rodada de eliminação. Hoje a gente está falando sobre a desistência da Gabi. No vídeo de amanhã a gente vai tentar falar sobre a atualização da planilha, e talvez não vai ter vídeo na sexta-feira. Eu não sei como que vai ficar, ou talvez no vídeo de amanhã eu faça um pouco da planilha de atualização. Hoje, inclusive, eu vou conversar com vocês também, vou aproveitar esse momento que esse vídeo que a gente falou sobre a desistência da Gabi, e para não ficar tão curto assim, a gente vai conversar sobre
a planilha de pontos, tá? Mas o que que acontece? Eu não vou falar com vocês da planilha de pontos essa semana, por causa que no reality em si, eles já estão na quarta. E já ocorreu a terceira semana dele, já ocorreu a eliminação na noite de ontem, no dia 9 de abril. Então, a planilha agora já tá com o resultado da terceira semana. Então, para não mostrar isso aqui agora, a gente não vai atualizar. A gente vai atualizar o quê? O ranking. Porque o ranking ele tá atualizado com a segunda semana normalmente, tá? Porque na segunda semana o reality, o Marcelo mandou, ganhou 50 pontos. Ele mandou pela metade. Mandou depois do horário. Ali o ranking da palavra, vocês estão vendo, ó. Teve só o método de palavras, onde eles deram um depoimento deles sobre o método. Não teve conselho, não teve a opinião sobre o participante. Então foi somente isso mesmo que de fato aconteceu. Bom, galera, além dessa pontuação, a gente precisa colocar o quê? A classificação geral. Porque tem lá quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Exatamente isso que nós vamos ver agora, tá? Quem ficou em primeiro lugar nesse método de geração, gerando palavras, foi o Renison. Então o Renison garante aí 500 pontos no ranking. Em segundo lugar ficou o Thiago, então ele garante 450 pontos no ranking. Quem ficou em terceiro foi o Breno. Breno garante 420 pontos no ranking. Quem ficou em quarto foi o Silvio, então ele garante 395 pontos. Quem ficou em quinto lugar foi o Lucas. Lucas então fica com 71 pontos. Lucas fica em quinto lugar com 370 pontos. E aqui eu quero fazer um adendo. Por causa que lá na segunda-feira eu falei que o Vitinho tinha ficado entre o conselho. E na verdade não. É porque na verdade o Lucas ficou com 71 e o Vitinho ficou com 70. E eu não tinha visto o 71 do Lucas e coloquei o Vitinho na. Acho que foi no vídeo de terça-feira, né? Então, na verdade, quem ficou em primeiro lugar foi o Renison, em segundo o Thiago, em terceiro o Breno, em quarto o Silvio e em quinto o Lucas. Então, esses foram os seriam os 5 conselheiros dessa rodada, tá? Em sexto lugar ficou o Vitinho, ganha 330 pontos. Em sétimo lugar fica a Érica, que garante 300 pontos. Em oitavo lugar ficou o Clayton, garante 275 pontos. Em nono lugar, é que agora deu um empate, tá? Então, na verdade, entre Clayton, Fessel e Marcelo, eles empataram ambos com 63 acertos. Mas o desempate é sempre a média geral. Então, na verdade, em oitavo lugar ficou o Fessel com 275 pontos. Em nono lugar ficou o Clayton com 250 pontos. E em décimo lugar ficou o Marcelo com 220 pontos. Depois em décimo primeiro ficou o Paulo César com 200 pontos no ranking. Depois ficou em décimo segundo o Will com 175 pontos. Em décimo terceiro ficou o Victor com 140 pontos. Em 14º ficou o André com 115 pontos. Em 15º ficou o Matt com 100 pontos. Em 16º ficou o Michael com 85 pontos. E em 17º ficou a Gabi com 50 pontos, tá? Então esse foi o total. Então vamos lá colocar aqui em ordem alfabética, tá? Vamos colocar aqui em ordem alfabética. Ficou aqui o André com 215 pontos no total. Depois ficou o Breno com 520. Depois ficou o Clayton com 350. Depois ficou a Érica com 400. Depois ficou a Gabi com 50. Depois ficou o Luiz com 375. Depois ficou o Lucas com 470. Depois ficou o Marcelo com 270. Depois ficou o Matt com 200. Depois ficou o Michael com 85. Depois ficou o Paulo César com 300.
Depois ficou Renilson com 600. Depois ficou Silvio com 495. Depois ficou o Thiago com 550. Depois ficou o Victor com 240. Depois ficou o Vitinho com 430. E por último, mas não menos importante, ficou o Will com 175. Perdão, com 275. Vamos ver como é que ficou o total. Nesse momento a gente tem o Renilson em primeiro lugar, com 1.470 pontos, com 8,44% do resultado. Em segundo lugar, o Vitinho, com 1.430 pontos, com 8,21% dos votos. Em terceiro lugar, a gente tem o Silvio, com 1.390, com 7,98% dos votos. Em quarto lugar, a gente tem o Breno, com 1.320, com 7,58%. Em quinto lugar, a gente tem o Thiago, com 1.300 pontos, com 7,47%. Em sexto lugar, a gente tem a Érica, com 1.230, com 7,07%. Em sétimo lugar, o Will, com 1.225, com 7,04%. Em oitavo lugar, Paulo César, com 1.220 pontos, com 7,01%. Em nono lugar, Luiz, com 1.075 pontos, com 6,17%. Em décimo lugar, o Clayton, com 1.025 pontos, 5,89%. Em 11º, o Victor, com 1.015 pontos, 5,83%. Em 12º, o Matt, com 920 pontos, 5,28%. Em 13º, o Lucas, com 845 pontos, com 4,85%. Em 14º, o André, com 724 pontos, com 4,16%. Em 15º, o Marcelo, com 595 pontos, 3,42%. Em 16º, a Gabi, com 400 pontos, com 2,30%. E em 17º, o Maicon, com 225 pontos, com 1,29%. No vídeo de amanhã a gente vai ver o resultado individual de cada um deles. E na sexta-feira a gente vai ver o vídeo da atualização da planilha, certo? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o depoimento de vocês. O like é muito importante. Um beijo do coração e até o próximo vídeo.